Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Deus, tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Amém. E nesta manhã em que temos o privilégio de adorar este Deus maravilhoso que nós temos, eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão aqui presentes, os que nos visitam. Sejam bem-vindos e tenham um bom tempo connosco. Vamos ler alguns versículos do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Sozinho em tristeza e em aflição,
Sua misericórdia se fez em amor. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Preso estava e me libertou. Minha vergonha com sangue pagou. Fiz seu amigo trazendo perdão. E ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. No terceiro dia ele ressuscitou. E ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois proclamemos bem alto que livres somos. Livre sou, para sempre serei. Que os amigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os amigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amei. Ao vencer a morte,
traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a gente tem tanta dúvida nesse mundo, tantas coisas as quais nós não percebemos, tantas injustiças, mas nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco. A promessa que Jesus Cristo fez é que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E nós somos livres em Cristo. E a nossa dúvida já não há mais, porque livres somos. Obrigado, Deus, porque nesta manhã podemos aprender mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Podemos adorá-lo, podemos, juntamente com amigos e irmãos, perceber a presença do Teu Santo Espírito entre nós, Pai. Não queremos ser religiosos, vazios, ritualistas, mas queremos ser praticantes da Tua palavra, manifestando o amor ao próximo. Assim como Jesus amou as pessoas, nós também queremos amar. E que Portugal reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nesse momento nós vamos poder pôr diante de Deus as nossas aflições, nossas dúvidas, talvez coisas que incomodem o nosso coração. Nós vamos orar aqui hoje pela vida do Bruno, esposo da Mai. Ele agora teve que ir à urgência por causa de uma lesão que ele tem no joelho. Estava com muita dor, viriam para cá, mas precisaram ir para o hospital. Vamos orar por eles. Vamos agradecer a Deus porque temos uma vitória. E eu sei que o Fernando e a Marta está chegando ali, né? Tiveram uma grande vitória essa semana, porque o Rodrigo ficou em primeiro lugar no concurso, em dois concursos em primeiro lugar. Que Deus abençoe. Eu sei que o coração de vocês está muito feliz e o nosso também está feliz com vocês. Parabéns, porque Deus ele tem honrado. Eu sei que todos aqui que têm os seus filhos, né, tem agora lá no espaço, no coração, tem um espaço que é reservado só para os filhos, né? E a gente fica muito feliz quando os nossos filhos vencem. Mas a gente também fica preocupado quando os nossos filhos tropeçam. A gente fica angustiado às vezes, porque queríamos que toda a nossa família, pais, filhos, esposa, enfim, todos estivessem na presença de Deus. Nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos aqui. Vamos agradecer a Deus pela nossa família. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você pusesse diante de Deus. Você que é pai e mãe, tem filhos, põe os seus filhos diante do Senhor. Você que é casado, põe o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo diante de Deus. Você que é um jovem, um adolescente, ou mesmo uma criança, ora agora também pela sua vida, pelos seus estudos, pelos seus pais, pela sua família. Vamos perceber que Deus ele tem agido em nosso meio, através de nós. A influência que nós recebemos deste mundo é muito grande. É muita corrupção, é muita violência, são guerras e rumores de guerras, as incertezas.
mas Deus está conosco em todo o tempo. Aleluia. Eu sei que há pessoas aqui que estão longe da sua família, principalmente aqueles que são imigrantes, que estão em Portugal porque amam esta terra, mas estão longe da sua casa, da sua família. Que Deus esteja a preencher a saudade agora também. Eu sei que às vezes aperta, mas que Deus esteja a cuidar do seu coração. E aqueles que aqui estão, eu sei que a vida também não é fácil, não é simples, mas que a nossa vida seja mais do que trabalhar, ir para casa, e um dia da semana estarmos aqui, mas que a nossa vida seja o tempo todo, um tempo de alegria, de crescimento, de relacionamento com Deus. E o que nós trabalhamos, o que nós ganhamos, o que nós vamos e voltamos, todas essas idas e vindas tenham um propósito. A nossa vida não é vazia. Então nós vamos orar mais uma vez aqui agora. Ó Deus, cada coração que está aqui, que veio com situações completamente diferentes, e não dá para a gente deixar tudo lá fora, não dá para a gente deixar tudo lá fora e estarmos aqui como se nada tivesse a acontecer, mas dá para a gente entregar tudo o que nos preocupa, todas as preocupações da vida nas tuas mãos, e sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada, cada filho, cada mãe, cada pai, cada irmão. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão aqui e que recebem nesta manhã um abraço, um carinho, um sorriso verdadeiro, porque somos também aqui família, Pai. A Local é uma família, e nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e porque nós amamos uns aos outros aqui. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nesse momento nós vamos continuar a louvar o nosso Deus, a engrandecer o nome do Senhor. E se você nessa manhã trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, esse é o momento para dedicação, para que a obra do Senhor seja sustentada neste lugar. Então faça isso com alegria no seu coração, não por constrangimento, nem por troca, mas por gratidão. Então faça isso em nome de Jesus. Louvemos. Mesmo indigno, vem, fraco e inconstante, vem, certo que não estás só. Vem, carente e cansado, vem, necessitado, vem, e vê o que Deus fez. Se nasceu, Cristo Rei. Se nasceu pra ti. Teus medos, vem, prova o seu amor. Vem, mesmo culpado, vem, a razão pra fugir e ver o que Deus fez. Se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti.
sente, vem e vê o que Deus fez. Sim, nasceu Cristo Rei. Sim, nasceu pra ti. Sim, nasceu Cristo Rei. Sim, nasceu pra ti. É este Deus que nasceu para mim, que nasceu para ti, nasceu para todos nós. Nasceu até para aqueles que ainda não o conhecem. Nasceu para todos, sem exceção. E este Deus é grande. E isso vamos cantar agora. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. E o refrão desta música diz uma coisa que é uma responsabilidade que nós vamos cantar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No seu santo monte quero adorar. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No seu santo monte quero adorar. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
igreja. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Eu vou chamar aqui as crianças até aos 8 anos. Venho aqui à frente, todas as crianças até 8 anos. E vou chamar aqui também a Débora, porque a Duda já aqui está. Obrigada, Deus, por este dia, Senhor. Obrigado por podermos ter a oportunidade de vir à tua casa, Senhor, aprender mais sobre a tua palavra. Obrigado por podermos ter este tempo onde podemos educar estas crianças, Senhor, para que elas possam seguir o teu caminho, para que possamos ter uma bênção na vida delas, Senhor, e que para elas realmente entenderem que que tu mandaste o teu Filho, Senhor, a esta terra para nos salvar e para entenderem também a sua graça, Senhor. Abençoa também este tempo durante o culto, para que possamos também aprender um pouco mais sobre a tua palavra. É isto que te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar-se. E ao longo destes meses, Deus nos tem dado o privilégio de poder vir a estudar livro após livro. E hoje também pedia que pudéssemos estar em oração. O nosso irmão Robson, neste momento ele também está a transmitir a palavra do nosso Deus na Igreja Evangélica Batista da Maia. Está bem? Aqui as filhinhas estão todas a chorar. O papai já vem, está bem? As filhas estão a chorar, estou a brincar. Mas também que Deus o possa usar para a sua glória ali, na Igreja Batista da Maia, a nossa Igreja Mãe. E como eu disse, desde fevereiro nós temos o privilégio de vir a estudar a palavra do nosso Deus e hoje chegamos ao livro de Neemias, está bem? E para terem um contexto de onde é que o livro de Neemias está, deveriam ter estado na escola bíblica, está bem? Na escola bíblica nós fizemos todo o contexto do livro de Neemias. E volto a frisar, tem sido uma bênção aqueles que podem estar na escola bíblica, porque é na escola bíblica que nós aprofundamos mais, quer cronologicamente, quer as personagens que cada livro trata, qual o assunto, está bem? Mas só para termos uma ideia, novamente, o livro de Neemias, ele é paralelo com o livro de Esdras, está bem? Os dois estão exatamente na mesma altura. Esdras chega um pouquinho antes a Jerusalém para a reconstrução do templo. Depois, mais tarde, conforme os históricos apontam, talvez entre 10 a 15 anos mais tarde, Neemias regressa a Jerusalém para a reconstrução das muralhas. Mas eu queria que nesta manhã nós tivéssemos em atenção, o tema da mensagem é de volta para casa. Porquê? Porque era exatamente o que o povo estava a fazer há algumas décadas. Eles estavam a regressar do cativeiro que Deus tinha permitido. Eles estavam a regressar à sua casa. Eles estavam a regressar à sua terra. Mas nesta manhã, mais do que isso, eu queria que nós pensássemos que nós deveríamos estar a regressar a casa. E quando eu queria pôr casa, ao pensarmos em casa, eu queria que nós pensássemos regressando
ou de volta para Deus. Porque todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo homem foi criado para que pudesse dar glória a Deus. Mas devido ao pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira a que Ele enviou o seu Filho. Por outras palavras, o que Deus está a dizer, olha, eu quero que tu, cada um de nós, regresse a casa. Então, nesta manhã, eu queria que pudéssemos ler há 2 versículos que estão no livro de Neemias, capítulo 6, versos 15 e versos 16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Como eu disse, Neemias regressou para a reconstrução das muralhas. E diz assim a palavra do nosso Deus: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ficaram atemorizados e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, estamos gratos, Senhor, em primeiro lugar por quem Tu és. Estamos gratos, ó Pai, porque sabemos que és um Deus justo, és um Deus misericordioso, um Deus amoroso que enviaste o Teu Filho para que cada um de nós, Senhor, possa voltar para Ti. Para que cada um de nós possa voltar aonde deve, para casa, para Deus, o único Deus, a qual toda a honra, toda a glória lhe é devida. E pedimos nesta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração e que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como eu disse, há várias coisas que eu queria que nesta manhã nós pensássemos. E quando estamos olhando como base a história de Neemias, que ele regressa à terra do seu povo, que ele regressa com uma missão, mais do que isso, eu queria que nós olhássemos para a nossa vida espiritual. De volta a casa, ou de volta para Deus. E a primeira coisa que eu queria que víssemos é que para voltar para Deus, para voltar para casa, eu preciso de identificar as ruínas da minha vida. Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, logo no capítulo 1, Neemias, quando chega a uma pessoa que veio de Jerusalém com o nome Anani, diz assim do verso 1 ao verso 3, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio do Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias pergunta a Anani como é que está o povo, como é que está o nosso povo, ele diz, olha, aqueles que sobraram estão em grande sofrimento. E pior ainda é que as muralhas e as portas da cidade, elas estão destruídas. E temos que pensar uma questão histórica. Toda a cidade só se podia defender quando suas muralhas estavam construídas, seguras, e os seus portões no sítio para quê? Para impedir que os inimigos pudessem entrar. Quando eu estou a pensar de volta à casa, de volta para o meu Deus, a pergunta que eu tenho que fazer nesta manhã é: quais são as ruínas da minha vida? Na muralha da minha vida espiritual, quais são as áreas em que a minha muralha está destruída? Porque muitas vezes nós erguemos o peito e andamos bem alto, pensando que somos pessoas que ninguém pode tocar, somos intocáveis, somos pessoas que não temos problemas, não existem ruínas, quando muitas vezes está em ruína a nossa vida. A primeira coisa que Neemias quis saber, olha, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E a resposta foi: as muralhas estão em ruínas.
E a primeira coisa que, se eu quero voltar para casa, se eu quero voltar para o meu Deus, eu tenho que reconhecer quais são as áreas da minha vida que estão em ruínas. Qual é a área da minha vida que está em ruínas? Qual é a área da minha vida que me impede de reconstruir a minha vida? Sabe, eu estive muitos anos na área técnica e sei que há irmãos aqui igual. A pior avaria para mim que eu tinha que resolver era quando um cliente ligava, principalmente uma avaria elétrica ou eletrónica, e dizia, olha, a máquina não funciona. Não é? Nosso irmão Norberto olhou logo para mim. Qual é a pior coisa que acontece? Quando chegamos e a máquina está a funcionar. Porquê? Porque não sabemos, não vamos conseguir saber a causa da avaria. Porque aquilo que impediu da máquina trabalhar, de repente já não acontece e pode ser qualquer coisa. Agora, quando nós chegamos e a máquina estava parada, aí sim era mais fácil detectar a avaria. Porquê? Porque íamos seguindo os circuitos, se fosse elétrico, íamos ver se era uma placa. Agora, se tudo está a funcionar, como é que eu vou a reparar? Se a minha vida eu não reconheço quais são as áreas que estão em ruínas na minha vida espiritual, como é que eu vou reconstruir para voltar para casa, para o meu Deus? É fácil nós olharmos para o espelho e vermos os nossos defeitos. Mas sabe uma coisa? Era isso que é pedido aqui, é que nós olhemos para o espelho. E há coisas que assim não mudam, está bem? Vocês, aquilo que virem no espelho, não há hipótese, está bem? Só com plástica, eu estou a brincar, eu estou a olhar para alguns, não muda nada, está bem? Mas eu não quero que vocês olhem para o vosso aspecto físico. Quando eu digo olharmos para o espelho, é olharmos para o nosso interior e saber o que é que está errado, em ruínas na minha vida. Em Lucas capítulo 18, e penso que todos nós nos recordamos, quando o Senhor está a relatar que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu, quando começa a orar, diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Interessante que se a oração hoje fosse hoje, talvez muitos de nós digam assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este irmão que se senta ao meu lado. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele irmão ou aquela irmã tal. Mas sabe uma coisa? No capítulo 18, verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É interessante que naquele momento o publicano reconheceu que havia muralhas da sua vida que estavam em ruínas. Porquê? Porque ele era pecador. O fariseu não, o fariseu se achava as suas muralhas super edificadas, os seus portões intransponíveis. Mas o publicano nem ousava chegar perto, ele nem ousou olhar para Deus e só dizia, batendo no peito, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Para haver reconstrução na minha vida espiritual, eu preciso de reconhecer quais as ruínas da minha muralha. Isso é uma coisa, ainda esta manhã estávamos a falar exatamente isso. Muitos de nós nos achamos superiores aos outros. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos achar os outros o quê? Superiores a nós mesmos. Mas qual é a tendência humana? Qual é a minha tendência humana e pecaminosa? Eu sou superior a vocês. E reparem, eu até estou num nível mais alto que o vosso agora, não é? Então vocês estão em baixo e eu estou aqui. É a tendência que nós temos. A tendência é fácil olhar para os outros e ver que a muralha dos outros está em ruína, mas a minha está bem edificada. Quando, na maioria das vezes, a minha muralha está em ruínas. Os meus portões estão quebrados. Nós não podemos deixar que as verdades ocultas na nossa vida nos impeçam de reconstruir esta vida com Deus. Que nos impeçam de voltar para casa, voltar ao lugar de o homem nunca deveria ter saído. Mas porque pecou, porque se achou o maior, porque achou que as suas muralhas eram intransponíveis. Era impossível
derrubar as muralhas que construí à volta da minha vida, está separado de Deus. Por alguns segundos, olha para a tua vida. Quais são as muralhas? Quais são as ruínas da tua vida espiritual? A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta manhã, que Neemias faz, não só ele identifica quais são as ruínas que existem, como ele assume a parte da culpa. No mesmo capítulo 1, um pouco mais à frente, versos 5 e 7, eu novamente estou a ler na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: então disse eu, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Reparem que aqui Neemias, ele dobra o seu joelho. Ele em angústia está a clamar ao seu Deus, porque é a favor dos servos do seu povo de Israel. Mas esta oração não termina aqui. Ele diz o seguinte: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Reparem, e temos que pensar o seguinte: Neemias não fazia parte da geração que tinha sido levada cativa. Neemias, por outras palavras, podia dizer: mas eu não pequei, porque eu sou fiel ao meu Deus. Mas reparem o que é que Neemias faz. Eu e o meu povo pecamos contra ti. É fácil assumir a nossa parte da culpa? Não. Normalmente, vamos ser muito sinceros, quando normalmente uma igreja local, não a igreja local, mas quando uma igreja local falha, a quem é que apontamos os dedos? Vamos responder. A quem é que apontamos o dedo quando uma igreja local falha? Liderança. Muito bem. E quem é que põe lá a liderança? Quem é que reconhece essa mesma liderança? A igreja. Então a igreja tira de si a culpa e põe a culpa nos outros, porque é muito mais fácil culpar uma liderança de 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens do que apontar o dedo e dizer a culpa é minha porque eu fiz parte deste processo. Já ouvi, talvez muitos de nós, várias vezes, a frase: porque a igreja não fez aquilo que devia ter feito. E uma vez eu disse: irmãos, a esse irmão, quem é a igreja? Somos nós. Então o irmão é que não fez. E preciso de reconhecer a minha parte da culpa. Novamente, Neemias olha e diz: ó Deus, eu pequei, eu e o meu povo pecamos contra ti. E a verdade é que não chega só a reconhecer que a minha vida tem muralhas em que estão em ruínas. A minha vida, as muralhas, muitas vezes nem os portões estão edificados. Como eu preciso de reconhecer a parte da culpa que eu tenho que assumir. Como eu disse há pouco, qual é a área da tua vida que está em ruínas? Talvez possa ser o casamento. Talvez possa ser a família. Talvez possa ser o negócio. Possa ser o estudo. Seja a área que for, reconhece a tua parte da culpa. Para quê? Para que possa haver uma reconstrução. Porque é muito fácil apontar o dedo ao outro. Tu és culpado. Tu és assim. Tu és desta maneira. Quando todos nós temos parte da culpa, seja ela maior ou menor, eu preciso de reconhecer a minha parte da culpa. Ao fazer este estudo, veio logo à minha mente aquela história que nós ouvimos talvez desde criança na escola bíblica, daquele filho pródigo. E
para recordar aqueles que não sabem a história, certo dia um homem tendo 2 filhos e tendo bastantes bens, um dos filhos disse: pai, dá-me a minha parte. Bom português, eu quero viver a minha vida. Eu quero ver o que é que o mundo me oferece. Eu tenho tudo aqui, mas isto não me chega. Eu quero ver o que é que o mundo me pode oferecer lá fora. E pelo que me dizem, é muito melhor do que eu tenho cá. E seu pai assim fez, pegando na parte ao seu filho, lhe entregou. E seu filho foi. E foi viver a vida. E esbanjou com amigos. Imaginem talvez um pouco daquilo que muitos de nós podemos ter feito na nossa juventude. Que achamos que o mundo lá fora, o que tinha, era muito melhor do que nós tínhamos. E aquele jovem esbanjou tudo, viveu o que quis, fez o que quis, como quis, até chegar ao ponto de que não tinha o que comer. Ao ponto de que alguém disse: olha, queres comer? Vai tomar conta dos meus porcos. E faz uma coisa: queres comer mesmo? Come o que os porcos comem. Aquele jovem chegou ao ponto de ver, reconhecer a ruína das muralhas da sua vida. Mas é interessante, no livro de Lucas, capítulo 15, dos versos 17 a 19, ele diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai não têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora imaginem se aquele rapaz fosse orgulhoso como eu sou, como muitos de nós somos. Não, eu não vou voltar para casa. Eu sei que se voltar para casa o meu pai vai: eu bem te avisei, eu bem te disse, tu não me ouves. Eu não estou para ouvir o meu pai, eu não quero, eu vou e agora eu vou pagar, e agora eu vou tentar consertar a ruína que está a minha vida. Imaginem isso. Graças a Deus este jovem não fez isso. Como diz a palavra de Deus, diz que ele caindo em si, ele reconheceu a ruína e ele assumiu a parte da culpa. Porque ele diz, quando chegar perto do meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já nem sou digno de ser chamado teu filho. Novamente, ele também podia se ter levantado e chegado: pai, tu sabes como é, a juventude, loucura, mas olha, não correu assim tão mal, só fiquei sem dinheiro, se fosse possível. Não. Ele não tenta dar a volta. Ele não tenta contornar ou embelezar o problema que ele estava a viver. O que aquele jovem faz é reconhecer a ruína e assumir por completo a culpa do rumo da sua vida que ele tinha escolhido. Mas graças a Deus a história nos conta que aquele pai, ainda o seu filho estando longe, correu para ele, o abraçou e diz: o meu filho que estava morto, ele ressurgiu. E sabe uma coisa? Talvez há alguém hoje que está morto. Morto espiritualmente. Pode haver alguém hoje que ainda não, está separado de Deus. Por causa do pecado que o separa de Deus. Sabe uma coisa? Deus é figura deste Pai. Ele está de braços abertos. Ele está olhando, esperando que aqueles que estão fora voltem para casa. Ele está à espera que aqueles que estão separados aceitem o único sacrifício em Cristo Jesus para que possa haver reconciliação com Deus. Ele possa voltar para casa. Aquele pai não só recebeu o seu filho, como ele fez uma festa imensa. E a palavra de Deus nos diz que quando uma alma é salva, o que é que acontece? Há festa no céu. Porquê? Porque alguém veio de volta para casa. Alguém reconheceu que estava em ruínas. Alguém reconheceu a sua culpa. Reconheceu que estava separado de Deus por causa do pecado da sua vida. E arrependendo-se, aceitando o sacrifício de Cristo, ele regressa a casa. Quando olhamos para a vida de Neemias, novamente, ele não tinha que assumir a culpa.
Não foi ele que pecou há algumas gerações atrás. Foram talvez os seus avós. Mas sabem, ele assume por completo que ele tinha pecado contra o Senhor. Não só eu preciso de reconhecer a ruína que está a minha muralha espiritual, como eu preciso de assumir a minha culpa. E eu preciso de dobrar o joelho e muitas vezes fazer a oração que aquele publicano fez. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de nada. Porque muitas vezes, cada um de nós se acha digno do que tem. Se acha digno do que tem e mais ainda. Senhor, eu acho que ainda mereço mais do que eu tenho. Quando o publicano nem ousava chegar perto, nem ousava olhar para Deus e só batia no peito dizendo: eu sou pecador. Tens assumido a parte da tua culpa? Tens assumido que és pecador e precisas de arrepender perante o teu Deus para voltares para casa? A terceira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã era não desistir diante da oposição. Neemias, quando começa a reconstrução das muralhas, os povos à volta não gostaram. Porquê? Porque a partir do momento que uma muralha está reedificada, reconstruída, que os portões estão no sítio, que a muralha está tudo fechado, é muito mais difícil fazer um ataque àquela cidade. E mais, qualquer cidade que tivesse os seus muros derribados em ruínas e tivesse os seus portões, era vergonhoso, porque mostrava tudo aquilo que eles eram, que eram miseráveis. Diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 4, versos 1 a 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Reparem, Neemias e o povo ali diariamente a trabalhar, e os outros assim: coitados, coitados daqueles pobres, nem sabem o que estão a fazer. Será que eles vão construir? Olha para eles, nem sabem pegar uma colher de trolha. Coitados, nem sabem o que é uma pedra. Será que eles pensam que podem conseguir? Eu tento imaginar o que aqueles homens diariamente iam ouvindo enquanto estavam a reconstruir as muralhas. Coitado, não são capazes. Será que um dia essa muralha vai estar feita? Será que um dia isso irá acontecer? Será que algum dia a muralha espiritual da tua vida vai estar reconstruída e vai estar firme em Deus? E não só termina aqui o que eles estavam a zombar com eles, como diz, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Quantas vezes na minha vida, aqueles que ainda hoje de manhã ouvimos pelo pastor João deviam-me segurar, são aqueles que dizem: esquece, não vais conseguir, esquece isso, é mais forte do que tu, isto não vai durar muito, mesmo aquilo que tu estás a tentar fazer com a tua vida, mais semana, menos semana, vai estar igual. Sabe uma coisa, quando nós queremos reconstruir a nossa vida para voltar para Deus, a oposição vai ser muito forte. Sabem porquê? Porque eles não querem. Porque o inimigo, o nosso inimigo, quer que a gente esteja prostrado, em pecado, para que possa apontar e dizer: olha, Deus, é este o teu filho? É este que se diz teu filho? Olha para ele, nem se levanta. Olha para ele todo esmurrado. É uma vergonha ele poder dizer que é chamado de teu filho. E agora vamos parar um pouquinho. Quantas vezes nós queremos lutar para reconstruir as nossas muralhas? E porque a oposição surge, nós desistimos. Talvez não desistimos à primeira. Talvez não desistimos à segunda.
Mas quando estas frases começam a surgir, olha, será que é capaz? Olha, será que... Ou mesmo que consigas, como disse Tobias, mesmo que tu consigas, vem uma raposa. Imaginem, uma muralha de pedras vindo uma raposa, só o facto de passar lá a muralha vai desabar. Agora vamos parar um pouquinho. Se fosse eu e cada um de nós estivéssemos naquela muralha, naquele momento, a reconstruir, o que é que nós iríamos fazer? Qual seria a nossa atitude? Sermos zombados diariamente que não conseguimos. Diariamente a oposição surge. Quanto mais perto eu quero estar de Deus, é quanto os problemas surgem. Quanto mais eu peço que a minha muralha ela possa ser reconstruída, é quando tudo acontece à minha volta. Mesmo quando eu reconheço as áreas da minha vida e eu quero reconstruir para estar perto de Deus, é quando as dificuldades vão começar a surgir. Houve uma coisa que eu ouvi toda a minha vida e penso que todos talvez já tenham ouvido. Quando não há qualquer dificuldade na vida de um filho de Deus, é porque as coisas não estão boas. Quando não há dificuldade na vida de um filho de Deus, é porque as coisas não estão boas. Se eu já estou de rastos, Satanás não vai perder tempo comigo, porque eu já estou de rastos. Agora, se eu estou com vontade de servir o meu Deus, se eu estou com vontade no meu coração de reconstruir aquilo que é preciso construir, seja família, casamento, seja vida profissional, seja o que for que me está a impedir de voltar para casa, que me está a impedir de voltar para o meu Deus, as dificuldades vão surgir, certinho que elas vão começar a surgir. E as dúvidas vão começar a ser postas. Olha, será que és capaz? Será que vale a pena? O mundo é isso que transmite. Olha, será que vale a pena seguir a um Deus? Tu és mais do que os outros. Tu és autossuficiente. Tu consegues tudo aquilo que tu queres. É isto que o mundo transmite todos os dias. A toda a hora, a todo momento. Não precisas de ninguém para nada. Tu e mais tu e mais tu. Chega, sobra, ainda dá troco. Sabe uma coisa? Neemias não reconstruiu aquelas muralhas sozinho. Ele tinha homens e mulheres que lutavam ao seu lado. Muitos estavam a construir com uma mão, eles tinham a colher na mão para poder construir, o martelo, fosse o que fosse. E do outro lado eles tinham uma espada, prontos o quê? A lutar, a defender, fosse o que fosse. Muitos talvez não estariam nas muralhas, mas poderiam estar a fazer o que fosse necessário para que aqueles que estavam a construir tivessem as forças necessárias, o alimento necessário. E muitas vezes achamos que aquilo que fazemos para Deus não é suficiente. Quando eu preciso de vez após vez olhar para a minha vida e reconhecer o que é que está de errado, assumir a minha culpa e não desistir perante a oposição. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe uma coisa? Eu acredito que se aqueles homens tivessem desistido, Deus iria levantar outros homens a seguir, porque aquela muralha iria ser reconstruída. Outro problema que existe muitas vezes na minha vida é que eu acho que sem mim as coisas não acontecem. Se eu faltar aqui, esqueça. Não existe isto. Nem a igreja existe. Amanhã fecham as portas. Muitas vezes pensamos assim ou não? Quantas vezes no nosso coração nos achamos que nós somos os necessários para que a obra de Deus faça? Todos nós somos necessários. Mas a verdade é que não é pelas minhas capacidades, não é pelo aquilo que eu sei, não é pelo meu poder, mas é pelo poder do Espírito Santo na minha vida, quando eu me deixo ser usado por Ele. Mas as dificuldades surgem e muitas vezes eu fujo. Os problemas surgem e eu desapareço.
ao fazer este estudo, houve uma frase que eu li que diz: todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Quando nós achamos que é algo fácil, alguma coisa está errada. Eu não sei se todos já puderam construir uma casa, mas aqueles que já puderam sabem, foi fácil construir uma casa? É fácil carregar aqueles tijolos todos? É fácil abrir as ranhuras na terra para fazer os alicerces? É fácil carregar aquele... É fácil. O ferrinho é leve. O tijolo é leve. Dá prazer fazer. Eu fazia uma casa todos os meses, porque aquilo é tão fácil. Mentira. É algo custoso. É algo que é complicado. É pesado. Dá muita dor de cabeça, dor de corpo. É complicado. Mas quando a casa está pronta, quem é que se lembra das batalhas? Passa. Ninguém se lembra dos quilos que teve que carregar de cimento. Ninguém se lembra da quantidade de tijolos. Porquê? Porque viu a casa edificada, viu o resultado do seu trabalho árduo. Todo o processo de restauração nos põe num campo de batalha. Porque quanto mais perto eu quero estar do meu Deus, mais o nosso adversário vai se opor. Todo dia, a toda a hora. E novamente, muitas vezes aqueles que deveriam ser os nossos aliados, aqueles que deveriam estar ao nosso lado, talvez muitas vezes são aqueles que dizem: olha, não sei se tu és capaz. Então, para voltarmos para casa, e para terminar, vamos só recapitular exatamente isso. Eu preciso reconhecer quais são as ruínas na minha vida espiritual. Segunda coisa, eu preciso de assumir a minha culpa, porque eu sou pecador. E terceiro, quando eu estiver na reconstrução, eu não posso desistir perante a oposição. Eu queria terminar com uma frase que diz o seguinte: para voltarmos para casa, eu preciso de confiar e descansar na soberania de Deus. Novamente, Neemias sabia quem estava com ele. Neemias sabia quem era o seu Deus. Era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando eu estou a reconstruir as muralhas da minha vida, quando eu estou a reconstruir aquilo que está de errado para voltar para casa, para voltar para o meu Deus, eu tenho que reconhecer quem Ele é. E eu preciso de confiar e descansar na sua soberania. Mesmo quando surge a oposição, eu sei quem é que está comigo. E novamente, veio a história daquele jovem que está com Eliseu, penso eu, que a cidade está cercada e aquele jovem diz assim: olha, Senhor, o que é que vai acontecer? A cidade está cercada, nós vamos morrer. E o que é que o homem de Deus diz? Não, vai lá fora que tu não viste bem. E ele volta e diz: olha, eu não vejo nada, eu só vejo o inimigo à minha volta. Então o Senhor diz: olha, Senhor, abre-lhe os olhos. E o que é que ele viu? Cavalos de fogo que rodeavam. Aí ele pôde ver que o Deus que estava com ele é muito maior do que qualquer oposição que nos possa surgir. Por isso é que eu preciso de confiar e descansar na soberania do meu Deus. Sabe uma coisa? O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele é o mesmo Deus amanhã. E a pergunta que eu queria terminar nesta manhã é: o que é que está a impedir a tua vida de voltares para Deus? O que está a impedir a tua vida de voltares para casa? Voltares para Deus, aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança. Aquele que criou o homem ao ponto que a sua vida devia glorificar a Deus diariamente. Mesmo quando o homem optou por pecar, ele amou de tal maneira que ele enviou o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então nesta manhã eu queria que baixássemos a nossa cabeça durante alguns segundos enquanto os músicos sobem e pudéssemos refletir exatamente quais são as áreas
que eu preciso de reconhecer que na minha vida estão em ruínas. Eu preciso assumir a minha parte da culpa. Eu pequei, eu falhei. Muitas vezes, vez após vez. E neste momento, cada um, em espírito de oração, por essas áreas perante Deus e dizer: olha, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, porque eu tenho falhado nesta e naquela e nesta área. Eu quero reconstruir a minha vida para que ela possa ser vivida para a tua honra e tua glória. E mesmo sabendo que vai haver dificuldades, e mesmo sabendo que vai haver oposição que não quer que a minha vida seja vivida para ti, eu confio e descanso na tua soberania. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. É de coração. Se nós cantamos de coração, Deus ouve, que a nossa oração não é ouvida por palavras bonitas, mas com um coração que está na presença de Deus. Amém? Vamos reconhecer quais são as nossas muralhas caídas, destruídas. Vamos pedir e reconhecer os nossos erros e vamos pedir a Deus para que nos dê a vitória. Em todos os aspectos da nossa vida, Deus está atento. Amém?
Amém? Uma coisa que eu gosto muito e que nós ficamos privados durante muito tempo, mas agora já podemos fazer, é cumprimentar as pessoas. Então, cumprimenta a pessoa que está aí perto de ti, atrás, do lado, na frente, dá um abraço, diz assim, ó, Deus te abençoe, diz isso, Deus abençoe a tua vida, diz isso com toda a sua fé, para que Deus esteja a abençoar a vida de cada um nesse momento. Muito bom, muito bom. E hoje nós temos também aqui, sozinho aqui, gente, hoje nós temos aqui, deixa eu ficar aqui em cima, que senão não vejo quem está lá atrás. Hoje nós temos aqui várias pessoas que estão pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos, pela segunda vez também, pela terceira vez também, mas tem uma pequenina que está aqui, que é a Débora. Então, Zé, dá um tchauzinho aí com a Débora. E olha, se vocês quiserem, viu, Priscila, podemos marcar para fazermos a apresentação dela, pedimos a bênção de Deus, mas desde já que Deus abençoe a vida da Débora, tão pequenininha. Seja bem-vinda, Débora. Que Deus abençoe. A lembrar aqui algumas coisas antes da gente concluir. Hoje nós teremos o almoço. Então, logo depois dessa última canção, aqueles que fizeram a sua inscrição, está tudo ok. Mas se por acaso você está aqui e eu não sabia que tinha almoço, a gente fez mais 10 refeições, ou seja, então até 10 pessoas a mais ainda dá. Então se você quiser almoçar com a gente, mesmo que não tenha... 11, porque o Silas pôs aparelho, dá um sorriso. E ele não pode comer, então alguém pode comer a comida dele, tá bem? Não tem problema. Então a gente vai ter o almoço. Então assim, depois dessa última música, a gente vai ajudar aqui, ó, vai desmontar essa parte aqui do meio. Depois a gente vai tirar as cadeiras, as cortinas vão ali pro canto e a gente vai trazer as mesas. Então vão ser ao todo 10 mesas e a gente vai ajudar aqui a pôr tudo aqui. A gente sempre tem feito com muita tranquilidade e tal. Hoje nós temos também uma equipe que está na cozinha lá a trabalhar. O Robson que ficou até 1 da manhã ontem aqui preparando as coisas. Hoje foi lá na Maia, porque ele estava a dar a palavra hoje lá na Maia. E a família aqui, tão bonitinha. Ela também ficou, viu, gente? Ó. Levou pro coração. E o Robson tá lá pregando lá na Maia, daqui a pouco chega também, mas o André, ele foi lá e assumiu a churrasqueira, já tá lá a preparar as coisas, a Priscila, a irmã Fernanda desde cedo lá, mas quem? Tem mais gente lá a trabalhar, eu sei que a Flávia também, a Flávia tá lá, enfim, a Marta, enfim, toda a gente, nós queremos agradecer desde já por preparar esse almoço com muito carinho. Outra coisa, as mulheres, próximo sábado, põe aí por favor, Bia, isso, próximo sábado tem um encontro no Parque da Cidade do Porto, tá bem? Parque da Cidade do Porto, às 10 horas, para as mulheres. Então todas as mulheres, adultas, crianças, filhas e mães, enfim, todas as mulheres. A Mariadne foi, gente, pequenininha, ela já era quase adolescente, lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, quando eu fui lá, pastor na época, e a Mariadne hoje é uma professora de dança, está fazendo mestrado aqui em Coimbra, e ela vai estar com a gente, então é uma professora muito bacana, e ela vai fazer ali. Aí algumas irmãs falaram, eu não sei dançar, como é que é isso e tal. É muito mais para vocês estarem juntas, um tempo das mulheres poderem. E os homens, alguns me perguntaram, o que a gente vai fazer? Priscila, vem cá, meu amor. Peraí, falou da mulher, a mulher aparece. A Maria é professora de educação física. Educação física. E nós vamos fazer exercícios através da dança, com a dança. Mas eu já falei para ela pegar um pouquinho leve, porque eu tô meio... Mas a gente vai se exercitar e vai com a música, né, no ritmo e tal. E mais importante,
bastante. Depois vamos ter o nosso piquenique pra partilha lá e engordar. A gente vai correr pra comer. Vai gastar as calorias para depois consumir as calorias. Tá certo, tá certo. E alguns homens me perguntaram assim, e a gente vai fazer o quê? Né? Tem algumas opções. Aqueles que têm filhos pequenos vão ficar com as filhas. Pronto. Aqueles que são cansados poderão dormir um pouco mais. E quem quiser, depois fala comigo aí, a gente pode se encontrar também em algum sítio ali e caminharmos até uma pastelaria. E ali tomarmos um café, conversarmos, enfim. Então depois, quem quiser, fala comigo. Isso não estava programado não, mas já fica a partir de agora. Então, próximo sábado, às 10 horas. 10 horas, próximo sábado, tá bem? Na outra sexta-feira, dia... Põe aí. 8, dia 8, por favor. Na outra sexta-feira vai estar com a gente o Luciano Manga. Ele é pastor da Vineyard. É uma igreja também muito bacana. Ele é uma pessoa incrível e ele vai chegar daqui a pouco. Tá na verdade no avião agora. Tá quase a chegar. Mais tarde ele já chega aqui no Porto. E ele vai estar aqui um pouquinho com a gente. Vai em Londres também. Mas na sexta-feira da outra semana, no dia 8, a gente vai ter uma noite aqui de louvor e adoração. Então, é uma sexta-feira a partir das 9 horas para a gente estar aqui, louvor, adoração. Vai ser um tempo muito gostoso também. E no sábado, dia 9, nós temos o quê? No sábado, dia 9, a gente vai ter nosso próximo culto jovem. Aí, funcionou dessa vez, cara. E quem vai estar com a gente é surpresa, mas é uma pessoa muito legal, várias pessoas muito legais. E é isso, vai ter um tempo de comunhão e a gente está planejando sair também para comer depois do culto. Então, se você ainda não está no grupo dos jovens, manda mensagem para mim ou para Manu, ou me procura pessoalmente agora, depois do almoço, depois do culto, que eu te adiciono no grupo, a gente vai mandar todas as informações. E é isso, vai ser muito bom ter vocês com a gente. Amém. Okay. Limite de idade, o Afonso, só que não pode ir, é só. Ok. E outra coisa, pra gente, antes da gente cantar aqui, eu sei que a gente está com fome, mas estou dando tempo para o churrasco ficar pronto. Então, tá tudo pronto, irmã Fernanda? Uau! A gente bateu palmas, a irmã não estava aqui. Então, uma salva de palmas novamente para essa equipe da cozinha. Outra coisa, então, a gente está falando de tanta coisa boa. Próxima terça nós temos o futebol, ok? Nós temos o futebol. E todo terceiro sábado do mês nós temos o paddle. Só uma coisa importante, não é só jogar a bola, não é só bater a bola com a raquete, não, é muito mais do que isso. É nós estarmos juntos, é partilha, a gente está ali, é um tempo tão gostoso, é tão bom, cuidar da nossa saúde e ao mesmo tempo fazer novas amizades. Então, ora por isso, para que também esse tempo é um ministério, é desporto, e a gente está junto ali desenvolvendo relacionamento, tá bem? Quem quiser jogar paddle e jogar futebol, fala comigo, que é para adicionar ao grupo, tá bem? Temos grupo do paddle, grupo de futebol, então falam comigo para adicionar ao grupo, que é para depois, quando sair a convocatória, vocês dizem, eu estou. Pronto. E terem o cuidado de quem disser que estar mesmo, e quem ainda não disse que ia estar, passar a dizer que vai estar. Outra coisa aqui só, a viagem para Israel, nós no ano que vem, em outubro do ano que vem, nós vamos ter uma viagem para Israel e nós, logo após o almoço hoje, né, no finalzinho do almoço, eu vou estar a apresentar a proposta da viagem. A gente já está então com a proposta, nós examinamos algumas formas e essa foi a melhor, a mais em conta, mas também uma proposta muito interessante. Eu vou estar apresentando e depois, então, quem quiser e tiver interesse, vai poder preencher lá uma ficha para a gente poder depois conversar e montarmos um grupo também para prepararmos essa viagem que vai ser incrível, vai ser histórica. Ok? Histórica. Nós não temos ninguém na nossa relação de aniversariantes para essa semana, mas pode ser que eu não tenha informação e haja. Há algum aniversariante para essa semana? Ou aniversário de casamento? Não? Não, então vamos louvar. E logo depois, então, vamos ter o almoço. Pera, o quê? Quantos anos? 5 meses. Vamos celebrar. Beleza? Então. Bênção e honra, poder e glória.
os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Deus, bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Deus, todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Deus, todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Ele reinará sobre toda a terra, e não há como a sua palavra. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Uma boa semana para todos, o Senhor os abençoe. Aqueles que ficam, até já.